Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias, os casos do espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, vamos aos nossos avisos, lembrando aos amigos que nós temos a página do Facebook, Programa Escuta que aí vem história, e semanalmente postamos na página o vídeo do programa da semana anterior, que foi ao ar pela Rádio Rio de Janeiro. Então é mais um meio pelo qual podemos estar também acompanhando os programas do Escuta, não é? Mas lá no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, podemos recorrer aos últimos programas que foram ao ar, não apenas o Escuta que aí vem história, mas os demais programas da Grade Rio de Janeiro também estão lá, disponíveis no site da Rádio Rio de Janeiro, e podemos ouvi-los qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Então é um recurso realmente maravilhoso. Agora, também lá no site da Rádio Rio de Janeiro podemos estar nos informando sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma ação entre amigos, chamemos assim, em que nós podemos ajudar a manutenção da Rádio Rio de Janeiro, contribuindo com o valor mensalmente. Afinal, a Rádio Rio de Janeiro está no ar em razão da união daqueles que acreditam na proposta da Rádio Rio de Janeiro, que tem ajudado tantos corações há tantos anos. Então fica o convite para que os amigos possam estar indo ao site buscar informações sobre o Clube da Fraternidade. Muito bem, amigos, a nossa história de hoje é a história de número 26 e conta a vida da Dona Mercedes Nunes. Dona Mercedes Nunes veio com mediunidade na sua encarnação. E aí precisamos fazer um pequeno preâmbulo, porque a mediunidade, ela vem como um recurso entre tantos os recursos que recebemos para o nosso crescimento. A mediunidade nós vamos ver, inclusive, no livro de André Luiz, o segundo da série, chamado Os Mensageiros, que existe em nosso lar um centro de mensageiros, um local onde aqueles que vão reencarnar são treinados para algum dos compromissos que assumem nas suas encarnações. Então, nós temos, por exemplo, uma escola de paternidade, né? Espíritos que precisam se aprimorar melhor na tarefa da paternidade, que não foram muito bem. Outra tarefa que é aprendida no centro de mensageiros é a tarefa mediúnica. E lá nos dizem os espíritos, narrados, é claro, por André Luiz, que uma pessoa pode ficar até 30 anos se preparando para reencarnar como médium. Ou seja, não é algo que a espiritualidade superior coloca nos ombros de uma pessoa e diz assim, agora vai para lá e se vira. Não é assim, não é? É algo que exige muito, é claro, como as tarefas sérias das nossas vidas, não é? Elas nos exigem responsabilidade, dedicação, seriedade perante a ela, e a mediunidade não é diferente. Acontece que, assim como tantas tarefas na vida, se nós chegamos aqui na nossa encarnação e não queremos enfrentar as responsabilidades, começamos a arranjar desculpas, justificativas para fugirmos delas. Pura e simplesmente é assim que acontece e nós sabemos. E é claro, vamos arcar, livre-arbítrio é pessoal, intransferível, possível, Deus nos outorga o livre-arbítrio
para que através dele cresçamos ou aprendamos com as consequências das más escolhas, não é? E vamos deixar para crescer mais adiante, não é? E assim é que a dona Mercedes recebe a mediunidade. Mas ela recebe a mediunidade porque, com certeza, ela se comprometeu, está lá no seu planejamento reencarnatório, assim como os nossos planejamentos reencarnatórios, constam lá aquelas provas e expiações com as quais teremos que lidar nessa encarnação, não é? Maternidade, paternidade, reconciliação com A, com B, e dinheiro, e tantas coisas que vêm até nós para que desenvolvamos as nossas virtudes, os nossos valores morais. Então, quando algo nos chega, nós espíritas sabemos que não cai na nossa cabeça. Está no nosso planejamento reencarnatório. E se lá está, nós nos preparamos para viver as situações aqui. É importante que saibamos disso. Então, a fim de que não interrompamos a história, vamos agora começar a narrativa do nosso querido Humberto de Campos, o irmão X, que nos começa dizendo o seguinte, lembrando de novo o título, A Serva, eu disse o título? Não sei, mas se não disse, digo agora. A Serva Nervosa. A serva nervosa. Já imaginamos quem é a serva. O nervosa vamos ver na história. Começa então o nosso amigo espiritual. A senhora Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, embora as nobres qualidades que lhe marcassem o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer. Não me resigno a determinadas situações. Bom, ela era nervosa, mas não se resignava, então ela também era, não é, vamos dizer assim, resistente. Ela simplesmente não queria e botava lá o sistema nervoso à frente, porque afinal o nosso sistema nervoso, como todo o nosso organismo, tem a marca do espírito que nele habita. Então nós fazemos com que o nosso corpo tenha características saudáveis ou não diante das nossas características mentais, emocionais, não é? E isso vai se impregnando no nosso organismo. Não é o nosso organismo físico não é independente absolutamente do espírito imortal que nele habita, de jeito nenhum. Tudo que nele acontece é consequência do que somos como espíritos imortais. Então, continua. A resposta ao que ela dizia. Mas a senhora não vê as entidades espirituais? Não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem-intencionado. Sim, sim, respondia. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga, registro-lhes os convites generosos. Explicam-me os imperativos do trabalho, ou seja, as necessidades do trabalho. Salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada em vista do sistema nervoso deficiente. Então, de novo, o culpado é o sistema nervoso. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me incoercível mal-estar, ou seja, ela não consegue evitar, e indizível temor. Por outro lado, e aí, não é?
Primeiro ela vem com a defesa e depois ela abre para realmente falar mais sobre o que ela sente. E por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, que ela estava ali a bloquear, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados da sorte que me cercariam mesmo neste mundo? Realmente não posso. Não me sinto preparada. Lembrando, nós falamos onde é que acontece o preparo, não é? E que os espíritos são extremamente cuidadosos conosco e não nos colocam responsabilidades, essa ou qualquer outra, com a qual não tenhamos condições de realmente sermos bem-sucedidos. Continua, então, aqui a narração. Perante afirmativas tão peremptórias, ou seja, tão ali taxativas, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Estava lá fazendo sua escolha. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer se não aguardar a renovação de atitudes por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade da luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós, dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderíamos aliviar? Quanto consolo distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa ferida no amor próprio, e os meus nervos? E denunciando a profunda má vontade, acrescentava: receio igualmente as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Vamos fazer um parênteses lembrando que esse livro tem 70 anos e que lá no século XX, lá na metade do século XX, muitos trabalhos medianímicos aconteciam nos lares. E um determinado dia da semana, quando acontecia o trabalho mediúnico, as portas do lar eram abertas para que as pessoas pudessem participar dos trabalhos. Não só eram nos lares, como também eram abertas ao público, certo? Hoje em dia não é mais assim. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto, objetava o companheiro previdente. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. Ou seja, o esposo estava dizendo que eles aprenderiam a ter disciplina no trabalho e também criariam laços de afeto, já que os dois eram sozinhos no mundo. A esposa, entretanto, continua Humberto de Campos, revidava irritadiça. E meus nervos doentes? Impossível! Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transformes pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com Cristo.
Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando intempestiva: minha saúde não permite. Não disponho de enfibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente, não posso. Muitas vezes, né, não consigo, muitas vezes é simplesmente eu não quero. Parece ser aqui o caso da Dona Mercedes, pela própria narração do nosso Humberto de Campos. Como o esposo a fitasse serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía enfadada: é assunto para outra encarnação. E nas reuniões doutrinárias era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa que desde muito a antecedera no túmulo. Vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas a soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Agora vamos pensar, meus amigos, aqui um parênteses. Se ela realmente fosse desequilibrada dos nervos, os amigos espirituais a convidariam ao trabalho para a queda certa? Acreditamos que não, não é mesmo? Vamos continuar. A mãezinha continua dizendo a ela: ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Lembrando aqui, deveres essenciais assumidos com quem? Com a própria consciência. Onde? No planejamento reencarnatório. Continua a mãezinha. Por que a irritabilidade perante a dor? Porventura dela, da dor, estaríamos isentos? O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer diante das paisagens dolorosas não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas, sejam elas quais forem. Admitirias acaso a concessão celestial sem responsabilidade terrestre? Ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte, porque ela tinha evidência, não é? E se lhes ouves a voz, porque ela também tinha audiência, é imperioso recordar que não detém as semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Vidência e audiência são dois recursos mediúnicos, duas faculdades mediúnicas em que o médium ouve e vê o mundo espiritual. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Concluiu a mãezinha. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta, resistia, não é? E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até desaparecerem completamente com a passagem dos anos, ou seja, ela perdeu a evidência e perdeu também a audiência. Rolavam os dias devagarinho e Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente,
recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim, o esposo, se dedicava, quanto lhe era possível, ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel ao campo até o fim do dia. Ou seja, Joaquim desencarnou. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. Afinal, o senhor Joaquim era o único companheiro que ela tinha, não é? Eram só os dois. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada, sem ninguém. Estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara. No entanto, não conseguia pacificar o íntimo. A solidão assustava-a. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe diminuísse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheira. Como retornar às possibilidades mediúnicas de outra época? Perguntava a si mesmo, tristonha. Faces enrugadas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa, mais duas irmãs. Pedia mensagem mais íntima, irmãs aqui não de sangue, não é? Irmãs da casa espírita. Pedia mensagem mais íntima, em renovada orientação materna, de modo a resolver seu problema mediúnico. Terminada a sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-se da clarividência. Aguardava ansiosa um instante de rever o esposo inesquecível e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, mãezinha, em terna quietude, deixou que a filha derramasse toda a amargura que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu por fim em voz triste: Ah, Mercedes, por mais de 20 anos convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase terminado. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti, e agora é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu! Exclamou a viúva amargurada. Será mesmo impossível? E diante de suas lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha entristecida: Sim, minha filha, não te posso enganar com falso conforto. A tua tarefa mediúnica, incontestavelmente agora, é assunto para outra reencarnação. Que era exatamente o que ela dizia quando mais jovem. É isso, queridos amigos. É uma grande responsabilidade estarmos reencarnados. A mediunidade é apenas um exemplo das graves provas que nos são oferecidas. Que Jesus nos abençoe a estarmos atentos a elas e bem as aproveitarmos o melhor que pudermos. Semana que vem estaremos mais uma vez juntos para o programa Escuta que aí vem história, vendo mais uma história do livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.